O vídeo de hoje é uma sugestão de uma seguidora queridíssima e que participa do clubinho, a Rafa. Rafa, um beijo, eu amei a sua sugestão. Eu postei um vídeo lá no clubinho falando sobre algumas questões em relação a redes sociais, produção de conteúdo, etc. E aí, nesse vídeo, a Rafa deixou uma sugestão para mim, que seria fazer um vídeo ranqueando as melhores leituras conjuntas que rolaram no clubinho em 2022. Eu amei essa sugestão, não tinha pensado em fazer nada do tipo e amei a ideia. Na hora que eu li o comentário, o ranking já se formou na minha cabeça e, mesmo após algumas ponderações, permanece o mesmo. E se você está aí se perguntando o que é clubinho, o que é isso? Pois bem, clubinho é um espaço que eu tenho, uma espécie de cantinho, onde eu coloco alguns vídeos que não vêm aqui para o YouTube, como alguns vlogs, algumas resenhas, vídeos sobre organização e outras aleatoriedades que vocês gostam de ver. E também é o espaço em que eu promovo as minhas leituras conjuntas. Então, em 2022, a gente leu coisa pra caramba. Eu fiquei tão assustada e feliz quando eu vi o tamanho da pilha que tá aqui do lado, de tudo que a gente leu. Gente, foi página pra caramba. E conforme eu ia catando os livros na estante, vinham as memórias das discussões, das lives. A gente tem sempre uma live ao fim da leitura conjunta e a minha parte preferida de todas as leituras conjuntas, porque é uma live no Google Meet, então vocês podem falar também, ficam interagindo comigo e é sempre maravilhoso, ainda mais agora que a gente tem mais intimidade, porque no começo a galera era meio tímida, a gente não se conhecia muito bem, mas agora a galera se conhece, amizades foram formadas no clubinho, então as discussões estão cada vez mais legais e eu fico muito feliz com isso. E se você ficou interessado no clubinho, quer saber quais serão as próximas leituras conjuntas, todas as leituras conjuntas do primeiro semestre do ano que vem, de 2023, já foram divulgadas. Tem um vídeo aqui com elas, lá eu explico também melhor sobre o clubinho, apesar de que tem também um Instagram só para explicar como é que funciona o clubinho, tem o e-mail do suporte, tem um vídeo. Vou deixar aqui uma seção na descrição do vídeo só com as informações sobre o clubinho, mas já tem muita coisa boa para rolar no ano que vem. Inclusive, depois de amanhã, não, depois de amanhã, no dia 1º de janeiro, a gente começa a leitura conjunta de O Nome da Rosa. Vai ser uma releitura para mim e eu tô muito ansiosa porque eu sou alucinada por aquele livro e é chegada a hora de reler, porque faz um tempão que eu li pela primeira vez e acho que vai ser bem legal reavaliar a leitura, ver como é que a minha percepção mudou com o passar do tempo. Se você ficou interessado, não deixe de participar, a gente vai ler ao longo de janeiro, o cronograma da leitura conjunta está aqui na descrição do vídeo e sem mais delongas, porque eu já falei bastante nessa introdução, vamos lá então começar o ranking das leituras conjuntas. Vou apresentar primeiro o meu e aí depois eu vou olhar o do pessoal do clubinho. Eu fiz uma enquete pro pessoal lá falar qual que foi a melhor leitura conjunta na opinião deles e eu não vi ainda o resultado. Vamos ver se vai de acordo com o que eu coloquei aqui ou se eles vão me surpreender. Então vamos lá. No meu vídeo de leituras, melhores leituras, na verdade, do ano, eu nunca faço suspense, começo logo apresentando a melhor leitura, então neste vídeo eu tentei fazer um esquema diferente. Vamos criar um suspense aí pra galera que gosta e vamos começar logo com a minha leitura menos preferida das que a gente fez no clubinho. E foi uma das últimas leituras conjuntas, que é Os Maias, de Eça de Queiroz. Mas, aos portugueses aí que assistem aos meus vídeos, que eu sei que tem uma galera aí, um beijo, aliás, pra vocês são uns queridos, sempre falo disso. Então, queria deixar claro que eu realmente gostei de todos os livros que a gente leu neste ano, modéstia à parte, eu acho que eu caprichei na escolha dos livros, então até mesmo o que tá na última colocação eu gostei muito de ter lido. Releria? Provavelmente não, ele vai ficar aqui em stand-by, digamos, na estante esperando para ver se ele sai ou permanece na estante, mas ainda assim, achei a experiência de leitura muito válida. E o que a gente tem em Os Maias? Os Maias faz parte de um projeto literário do Eça de Queiroz, grande autor português, chamado Cenas da Vida Portuguesa, em que o Eça aborda alguns aspectos da sociedade portuguesa de sua época. Ele escreve sua obra durante a segunda metade do século XIX. E esse projeto literário é composto por O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e, claro, Os Maias. E aqui o Eça de Queiroz vai retratar a elite portuguesa, aquela aristocracia que dependia da riqueza que havia sido passada pela família ao longo do tempo, aquela aristocracia improdutiva que realmente só vive dos rendimentos, das suas propriedades, das propriedades familiares, mas não efetivamente produz algo novo. Só que essa aristocracia estava em decadência e aqui a gente vê como essas pessoas são incapazes de lidar
com as mudanças impostas pelo tempo. A gente já tem resenha para este livro aqui, aliás, a gente tem resenha para todos os livros que eu vou mostrar aqui, todos os links estarão aqui na descrição do vídeo, então se você tiver ficado interessado por algum em específico, quiser saber mais, tem resenhas para todos eles bem detalhados aqui, porque se não for para fazer vídeo longo, eu nem faço. Então só dá uma olhada aqui na descrição se você ficou interessado em algum. E para Os Maias eu dei 3,5 estrelas, o que é uma nota muito boa para mim, porque eu sou chata. Até 3 estrelas para mim o livro é bom, eu recomendo. E então Os Maias está recomendado, apesar das ressalvas que eu faço lá no vídeo resenha. Em seguida, temos a primeira leitura conjunta do clubinho. Olha isso! Agora que eu notei que foi praticamente a última, em último lugar, e em penúltimo, a primeira leitura conjunta, que foi A Casa da Alegria, da Edith Wharton. E se em Os Maias, sobre o qual eu acabei de falar, a gente tem a aristocracia, a classe alta portuguesa, aqui a gente tem a classe alta nova-iorquina, do começo do século passado. Então aqui a gente tem como protagonista a Lily Bart, que vive então nesses altos círculos da sociedade nova-iorquina, só que ela está numa posição inferior a eles. Ela era bastante rica quando era mais nova, mas seu pai acaba indo à falência, ela perde os pais, e aí acaba que ela fica com os contatos, mas não consegue bancar muitas vezes o mesmo estilo de vida daquela galera e acaba tendo que se submeter a algumas situações bastante tristes. E eu considero este romance aqui como sendo bastante revelador da situação da mulher à época. A Iris faz um trabalho sensacional nesse sentido. E este livro aqui, na minha opinião, é como se fosse um híbrido de O Grande Gatsby e Jane Austen. Acho que esta é uma boa síntese para este livro. Leitores de Jane Austen certamente gostarão de A Casa da Alegria. Entretanto, já queria deixar um aviso aqui. Preparem os lencinhos, porque o fim deste livro é de partir o coração. Sério, fiquei um bom tempo pensando sobre ele e eu daria 3,75 estrelas para A Casa da Alegria. Em seguida, temos a leitura conjunta de abril e maio. Sim, lemos durante 2 meses este livro e estou falando de Oblomov, de Ivan Goncharov. Sei que Ariane e Francisco aí devem estar, meu Deus, como assim? Ficou lá para trás? Porque eles amaram este livro, mas foi um caso em que eu esperava mais. Este livro tem uma figura que muito me interessa, uma figura que aparece bastante na literatura russa, que é a figura do homem supérfluo, que é basicamente um homem de grandes ideias, mas de pouca ação. E eu já li muitos romances russos que têm como protagonista o homem supérfluo, mas o Oblomov é de longe o ápice do homem supérfluo. É impressionante. Então a gente tem este homem aqui que passa boa parte do romance em sua cama. Sim, e é aquilo, ele é membro da aristocracia russa, então tem algumas propriedades rurais que lhe dão renda, dessas rendas que ele vive, e ele se acomoda bastante com isso. Ele até tem algumas ideias de projetos para melhorar a propriedade rural, para avançar ali as coisas, porque essa propriedade estava bem sucateada. Ele começa a sentir no bolso, aí pensa, não, tem que fazer alguma coisa. E ele faz planos maravilhosos, escreve tudinho, não sei o quê, mas quando chega na hora da ação, fala, que tal amanhã? Pois eu faço isso, fica empurrando tudo com a barriga enquanto passa o dia inteiro na cama. Mas Oblomov, acreditem, é muito mais do que um romance sobre um homem que passa boa parte da sua vida na cama. Se você tiver ficado interessado, quiser saber mais, a resenha está linkada aqui no box de informações. E 4 estrelas também para a próxima leitura, que foi, na verdade, uma releitura para mim. Estou falando de A Inquilina de Wildfell Hall, de Anne Brontë. Desta vez eu li nesta edição aqui. Aliás, tem um comparativo aqui no canal, um vídeo em que eu comparo esta edição com esta outra aqui, da Record, que por muito tempo foi a edição mais fácil de encontrar aqui no mercado editorial brasileiro. Ainda tá bem fácil de achar, mas já digo que gostei mais desta edição aqui, e lá no vídeo eu explico o porquê. Ele também vai estar linkado aqui, caso você tenha interesse. E o que a gente tem aqui em A Inquilina de Wildfell Hall? Aqui a gente tem como protagonista uma mulher chamada Helen Graham. É uma mulher que chega de forma bastante misteriosa num vilarejo mais remoto da Inglaterra. Só que é aquela coisa, naquele vilarejo pequenininho, todo mundo se conhecia, vivia um na casa do outro, sem avisar, assim, absurdos que acontecem, na verdade, né? Felizmente não comigo.
Trabalho muito bem com a imposição de limites, modéstia à parte. Mas então o pessoal aparecia lá um na casa do outro, sem nem ser convidado. E aí do nada chega essa mulher que é muito bela, ela chega com um filhinho e com uma criada e sem um marido. Aí o pessoal fica: "Ué, o que que tá acontecendo?". Mas ela chega lá de preto, como se estivesse enlutada, e aí o pessoal quer saber mais sobre a vida dessa mulher, só que ela aparenta certa resistência, ela não quer ter contato com aquela galera, quer ficar sozinha na dela. Mas o pessoal não vai desistir fácil. Só que tem uma pessoa, um homem chamado Gilbert Markham, que consegue adentrar a intimidade da Helen. Ele começa a fazer amizade com ela e aí descobre sobre sua história, e é isso que a gente tem narrado aqui em A Inquilina de Wildfell Hall. Eu acho que este um livro extremamente à frente do seu tempo. Fico muito feliz que ultimamente ele vem sendo mais reconhecido, tanto na academia como em meio ao público leitor geral, porque a gente ouve muito falar das outras duas irmãs, a Emily Brontë com o seu maravilhoso O Morro dos Ventos Vivantes, e da Charlotte Brontë com o seu não tão maravilhoso assim, na minha opinião, Jane Eyre. E pouco ouvimos falar de Anne Brontë e seu A Inquilina ou A Senhora de Wildfell Hall. Então, Anne Brontë, na minha opinião, é a mais injustiçada das irmãs Brontë. Eu adoro este livro e recebeu 4 estrelas nessa releitura. Lá na resenha eu detalho melhor como é que foi a minha experiência de releitura, o que que mudou. Se você tem interesse, está aqui na descrição do vídeo. E temos mais um livro. Para este aqui eu acho que eu daria 4,25 estrelas. E olhem só, é um Dostoiévski. O pessoal que acompanha aqui o canal há tempo, ou o Instagram, etc., deve saber que eu não sou a maior fã de Dostô. Respeito muito o autor, acho um gênio realmente. Crime e Castigo foi um negócio que explodiu minha cabeça, mas eu não consigo gostar mesmo, assim, amar os livros dele. Então, para mim, Dostoiévski é um autor que fica mais no campo da admiração do que no campo do amor mesmo. Eu falo um pouco mais sobre isso numa resenha de um livro do Stefan Zweig, que eu amo, chamado Dostoiévski, Vida e Obra. Vou deixar também a resenha aqui para vocês. Mas, pois bem, tá aqui muito bem colocado Escritos da Casa Morta, de Fyodor Dostoiévski. E aqui a gente tem um Dostoiévski meio diferentão, talvez tenha sido, inclusive, por isso que eu gostei tanto deste livro, porque aqui a gente não tem tanto aquela maluquice, sabe? Aquela coisa que você sente que tá ficando doido junto com o personagem, tipo em Crime e Castigo, sabe? Aqui a gente tem um Dostoiévski um pouco mais descritivo, ele ainda entra na psique de alguns personagens, mas não é aquela coisa tão intensa, sabe? Acho que ele equilibra bem esse aspecto de análise psicológica com alguns outros aspectos que eu gosto bastante, e gostei de ver que Dostoiévski tinha essa faceta, porque eu achei que ele não tinha, por tudo que eu tinha lido dele até agora. Pelo que eu vi, a galera que é mais fãzona do Dostoiévski raiz costuma não gostar tanto deste livro aqui, justamente porque é um Dostoiévski mais diferentão. Entretanto, eu realmente acho que é muito importante que vocês leiam este livro aqui, porque eu acho que aqui a gente tem a gênese do Dostoiévski mais classicão, que a gente vê em Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, nos Irmãos Karamazov, e assim vai. Não sou nem eu que estou dizendo isso, tem estudiosos da obra do Dostoiévski que afirmam mesmo, eu falo sobre isso lá na resenha, e foi o livro do Dostô que eu mais gostei de ler. Tá aí, então, Escritos da Casa Morta, com 4,25 estrelas. Aí a coisa começou a ficar um pouco mais difícil agora, porque eu amei demais os próximos 4 livros. Mas vamos lá, em quarto lugar temos Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Gente, eu amo ler Érico Veríssimo. Deus do céu, como eu me divirto lendo os livros deste homem, e aqui não foi diferente. Então, Incidente em Antares é o último romance do Érico Veríssimo e é um romance muito ousado. Eu ia falar que eu não sei como é que esse livro passou pela censura, mas lá na resenha eu discuto um pouquinho sobre isso, porque este livro aqui foi publicado durante os anos de chumbo, pois é, e nitidamente critica a ditadura. Lá na resenha, então, eu discuto algumas razões que podem ter contribuído para o livro passar pela censura, mas ainda assim, você lê isso aqui e as críticas são tão não veladas, são tão escancaradas que, ainda sabendo das razões que eu elenco lá na resenha,
chega a ser algo impressionante. Mas agora falando mais especificamente sobre o livro, aqui a gente tem o Érico Veríssimo flertando com o realismo mágico. Em 11 de dezembro de 1963 tem uma greve geral em Antares, que é uma cidadezinha localizada no interior do Rio Grande do Sul. E aí tem essa greve geral e tudo para de funcionar. Não tem fornecimento de luz, os comércios não estão funcionando, não tem telefone para ligar para ninguém e também não há coveiros para enterrar os mortos. Só que o que acontece é que nesse dia 7 pessoas morrem. Só que não há como enterrar essas pessoas, porque afinal de contas os coveiros estão em greve. E aí o que acontece é que esses caixões das pessoas que pertencem a diversas classes sociais, têm índoles diferentes, etc., são largados na frente do cemitério, mas à noite, na calada da noite, quando ninguém está olhando, esses mortos voltam à vida e vão lá em Antares jogar no ventilador. Sensacional, apenas leiam Érico Veríssimo, que aliás foi um dos autores que ganhou o meu coração no ano passado. Eu já ia esquecendo das estrelas, mas dei 4,5 estrelas para Incidente em Antares. E aí, ai gente, meu Deus, chegamos nas primeiras 3 colocações e, ai, como foi difícil. Ainda agora eu fico meio estremecida, mas vamos lá. Em terceiro lugar, temos a última leitura conjunta que a gente concluiu no ano de 2022, que é As Vinhas da Ira. Ao longo da década de 1930, houve um fenômeno climático nos Estados Unidos, na região das grandes planícies, das altas planícies, na verdade, chamado Dust Bowl, que traduzindo literalmente seria algo como tigela de poeira. Esse fenômeno consistiu em grandes tempestades de areia que devastaram algumas regiões dos Estados Unidos, como Texas, Kansas, Oklahoma. Oklahoma, aliás, de onde vem a família que a gente acompanha aqui neste livro, que é o clã dos Joad. Então, essa família tinha uma propriedade ali no interior do Oklahoma, só que pelo conjunto Dust Bowl e Grande Depressão, porque a gente teve nesse período também as consequências da crise de 29, que desencadeou a Grande Depressão nos Estados Unidos, essa família acaba perdendo aquela terra e eles têm que sair dali, eles são expulsos dali. Só que havia toda uma propaganda em relação à Califórnia nesse período. Então, eram distribuídos alguns panfletos falando: precisamos de trabalhadores, com fotos de pomares lindos, as coisas verdinhas, frutas apetitosas. Geralmente as pessoas iam à Califórnia para colher laranjas, pêssegos, algodão. Então, os grandes proprietários de terras fazem uma baita propaganda para que essa galera aqui está necessitando vá trabalhar nas colheitas da Califórnia e é isso que a família Joad vai fazer então. Então, eles pegam um carrinho caindo aos pedaços e partem rumo à Califórnia. Mas as coisas definitivamente não saem como o planejado. E são as desventuras da família Joad que a gente acompanha neste livro aqui. O final deste livro é dos finais mais marcantes que eu já li na vida. Sério, é daquele tipo de final, tal qual o da Casa da Alegria, que você fica pensando um tempão sobre ele, sabe? É um final que marca muito, mas eu diria que ainda mais do que o da Casa da Alegria. Maravilhoso. Só fico me perguntando por que eu demorei tanto para ler este livro. Porque, nossa, uma das melhores leituras do ano, certamente. 4,75 estrelas e coraçãozinho para As Vinhas da Ira. E vamos para os 2 primeiros colocados. Eu coloquei o segundo colocado em segundo lugar porque foi uma releitura, mas não sei, talvez ocupasse o primeiro, se eu desconsiderasse isso, ou talvez não. Vamos lá. Este aqui é O Som e a Fúria, de William Faulkner. Quem acompanha o canal há mais tempo certamente já me ouviu falar um monte deste livro, que eu sempre digo que o primeiro lugar no meu coração no quesito livro favorito da vida é, na verdade, dividido em 2. Tem Ana Karenina, que a gente leu, aliás, e fica a dica, tem muita gente que pergunta aqui, quando você vai fazer leitura conjunta de Ana Karenina, não sei o quê. Então, a gente já teve, foi uma leitura conjunta aberta em janeiro deste ano, aliás, só que não foi dentro do clubinho. Por isso, não está nessa lista, ok, pessoal do clubinho, o pessoal de lá vai entender, mas muitos falaram que se Ana Karenina tivesse, eles teriam votado em Ana Karenina, porque a galera realmente gostou muito da leitura conjunta, fiquei muito feliz. Mas então,
Todo o material da leitura conjunta de Ana Karenina está disponível aqui gratuitamente. São 4 vídeos enormes falando sobre todas as partes de Ana Karenina em detalhes. Eu vou deixar o link da playlist aqui, então fique à vontade para usar todo o material, se você quiser ler Ana Karenina. E quanto ao material das outras leituras conjuntas, porque para todos esses livros que a gente tem aqui, tem material lá no clubinho. Assinando o Plano Tolstói, você tem acesso a todo o material, vídeos aprofundados, live, material de apoio, material complementar, etc., que eu publiquei sobre todos esses livros, ok? Basta assinar o Plano Tolstói que você tem acesso a tudo. Mas, voltando, o primeiro lugar do meu coração, então, é dividido entre Ana Karenina e O Som e a Fúria. E desde que eu comecei a fazer leituras conjuntas, me pedem muito para que eu faça uma de O Som e a Fúria. Eu sabia que era só uma questão de tempo até rolar, porque eu queria muito reler este livro, e olha que eu já reli pra caramba. Esta foi a minha 5ª releitura, ou algo assim. Enfim, é o livro que eu mais reli na vida, eu amo de paixão. E aqui temos um livro ambientado no sul dos Estados Unidos, em que acompanhamos uma família aristocrática em decadência. E essa decadência se revela em diversos sentidos. É decadência financeira, é decadência social, é decadência moral e assim vai. O que chama real atenção neste livro aqui, porque o enredo parece algo meio trivial, mas o negócio mesmo é a estrutura deste livro, a forma como Faulkner resolve narrar essa história. E não é fácil, já aviso, é um livro desafiador, mas vai por mim, vale cada gotinha de suor derramada, 5 estrelas, é óbvio, coraçãozinho. E já que estamos falando de livro difícil, mas que te recompensa pelo esforço que você entrega, vamos então para o primeiro lugar aí, acho que muita gente já esperava por isso, que é Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Finalmente li isto aqui e é realmente tudo isso que a galera diz por aí e muito mais. Eu tentei não criar muitas expectativas em relação a este livro, aquele famigerado cria unicórnios, mas não cria expectativas, sabe? E isso porque eu ficava com medo do livro não atender as expectativas, porque a galera fala tão bem, é favorito da vida pra lá, pra cá. E aí eu fiquei, meu Deus, vai que eu não gosto desse livro. Então tentei manter as minhas expectativas mais baixinhas aí, mas mesmo se eu tivesse colocado as minhas expectativas no teto, ainda assim, Grande Sertão Veredas teria conseguido atender a essas expectativas, quiçá superá-las. Porque aqui a gente tem um monumento. Este livro é diferente de absolutamente tudo o que eu li. E, em síntese, até porque recomendo que você não pesquise muito sobre este livro. Se você quiser saber mais, tem uma resenha aqui, mas nessa resenha eu falo basicamente dos aspectos do livro. Mas em relação ao enredo, vai por mim. O ideal é que você vá sem saber praticamente nada e que nem pesquise muita coisa, porque é muito fácil achar spoilers, informações sobre este livro aqui. E informações que eu realmente acredito que é mais legal você descobrir enquanto lê sozinho o livro. E na resenha eu falo só o que eu considero essencial para fazer com que vocês leiam, mas sem revelar nada que vai estragar a sua experiência de leitura. Então, voltando, em síntese, aqui a gente tem a história de um ex-jagunço chamado Riobaldo. Então, ele está rememorando uma parte da sua vida porque ele busca entender um certo acontecimento e é basicamente isso que você precisa saber sobre o livro, e que ele é maravilhoso. Eu sei que falar assim parece, ué, tá, e aí? Apenas leia. Este livro aqui tem muitas das passagens mais lindas que eu já li na minha vida, tanto que eu não sei se vocês vão conseguir ver, acho que dá pra ver, ó. A minha primeira página do livro aqui tá completamente riscada e cheia das minhas frases favoritas do livro. Coloquei a página aqui e em seguida as frases de que eu mais gostei. E não é coincidência que estes 2 livros aqui ocupam os lugares mais altos desta lista, porque são livros não só irretocáveis, na minha humilde opinião, mas livros que são excelentes para ler em companhia. Seja de vídeos aí da galera aprofundando, eu não sei se alguém fez sobre O Som e a Fúria aqui no YouTube, mas fazendo a minha propaganda, tem os meus lá no clubinho, que modéstia à parte, acho que ajudam bastante, até porque essa narrativa aqui no começo é bastante truncada, mas eu acho que de Grande Sertão Veredas deve ter uma galera que fez aqui no YouTube também. Então se você não tiver afim, não quiser, não puder, sei lá, pagar para ter acesso ao que tem lá no clubinho,
deve ter material aí também disponível no YouTube, mas não só para ler em companhia de vídeos aprofundados, mas principalmente na companhia de alguém, em leitura conjunta. Recomendo muito mesmo que você arrume um amigo para ler um livro desses, porque você vai poder conversar com essa pessoa. E são livros que te levam a formular algumas hipóteses, e aí você sente vontade de discutir para ver se outra pessoa pensa o mesmo que você. Sério, são livros que crescem muito com experiência de leitura conjunta e estes 2, na minha opinião, foram não só os melhores livros que a gente leu no clubinho neste ano, mas também as melhores experiências de leitura conjunta como um todo. Eu amei reler Estou Aqui na Companhia de Vocês e ler pela primeira vez, de muitas que virão, aliás, Grande Sertão Veredas, virou o favorito de muita gente no clubinho, inclusive imagino que ele deva estar aí nas primeiras colocações. Aliás, 5 estrelas e coraçãozinho também, que significa que o livro foi favoritado para Grande Sertão Veredas, então vamos ver aí se coincidiu alguma coisa com a de vocês. Em último lugar, temos 2 livros empatados, A Casa da Alegria, quase coincidiu com o meu, e A Inquilina, de Wildfell Hall. Teve uma galera que não gostou muito mesmo da Inquilina, mas eu irei defendê-la. Em seguida temos Os Maias, depois temos Oblomov. A percepção de vocês está alinhada com a minha, então, aparentemente, menos na Inquilina. Depois temos Escritos da Casa Morta, de Senhor Fyodor Dostoiévski. Aí vamos para Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Depois para As Vinhas da Ira. Depois para Grande Sertão Veredas e, por fim, o vencedor, O Som e a Fúria. Gente, estamos muito bem alinhados, mas eu já esperava por isso, porque nós acabamos tendo gostos muito parecidos e eu já tinha sentido a percepção de vocês em relação às leituras conjuntas, mas na de vocês, O Som e a Fúria ganhou de Grande Sertão Veredas. Mas se eu não tivesse que decidir entre as posições e utilizar o critério da releitura, os 2 estariam em primeiro lugar para mim, porque, maravilhosos. Mas feliz em ver que o ranking ficou bem parecido, muito feliz em saber que tanta gente gostou tanto de um dos meus livros favoritos da vida, que é O Som e a Fúria. Muito obrigada a todo mundo que participou das leituras conjuntas, gostei muito de fazer todas as leituras. Deixa eu pegar aqui a pilha para vocês verem o tamanho. Ai, socorro! Ainda bem que o treino de superiores está em dia aqui, ó. Mas então, foi tudo isso que lemos em conjunto no ano passado. E já temos vários calhamaços também para ler no ano que vem. Então, de novo, fica o convite. Se você quiser participar do clubinho, será mais que bem-vindo. Todas as informações estão aqui no box de informações. Eu não posso esperar para reler O Nome da Rosa com vocês, sério. Eu acho que essa leitura conjunta vai ser sensacional. Reforço o convite aí para quem quiser participar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. E só nos vemos agora em 2023. Este é o último vídeo de 2022, então eu ia falar Feliz Natal, mas já passou. Feliz Ano Novo para vocês. Muito obrigada pela companhia ao longo de 2022. Sem vocês, este trabalho aqui não continuaria, então muito obrigada pelos likes, pelos comentários, pela visualização, por comprarem nos meus links, por me apoiarem financeiramente no clubinho. Sério, eu não tenho palavras para agradecer o carinho dessa audiência que eu venho cultivando ao longo desses anos e espero que continuemos juntos, então, em 2023. Um ano excelente para você e para os seus também. E nos vemos daqui a pouquinho novamente. Um beijo para vocês e até os próximos vídeos.